Eu tenho a fama de falar muito, eu falo muito, mas tudo que eu falo é aproveitado. Olha que forte. São coisas sérias e eu tenho... O meu jeito de ser é que a gente precisa dar significado para as coisas que a gente fala. Porque o óbvio para mim não é óbvio para o outro. Então, o que muda na vida de uma mulher é a partir do momento que ela tem essa consciência. Se eu tivesse um dia, eu posso te fazer um podcast, só eu, para contar o que mudou na minha vida. A gente não quer mudar a vida de ninguém. A gente quer que as pessoas se conscientizem de que elas podem mudar as suas próprias vidas. Então, quando a gente oferece, e eu quis falar do curso de voluntariado, quando você disse é pôr a máscara em você para depois ajudar os outros, é isso. É você dar aquilo que você tem de melhor para o outro, gratuitamente, e com aquilo você ajudar o outro a ter essa consciência da mudança. Tem que ter um querer interno e profundo de mudar de vida, porque também não adianta eu chegar e dizer que tu tem que mudar de vida, tu tem que mudar de vida. Não, você precisa querer. É isso aí. Esse é o primeiro passo. Hoje eu quero começar este episódio com uma simples pergunta. Quanto custa um pacote de absorvente? Alguns reais? Agora eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Eu quero que vocês criem um raciocínio comigo. Quanto custa, essa é mais forte, a dignidade de uma mulher? Quanto custa uma menina poder continuar frequentando a escola durante um período menstrual? Uma coisa simples do dia a dia. Quanto custa uma mãe conseguir romper um relacionamento abusivo por finalmente conquistar a sua independência financeira? Essas perguntas doem, mas infelizmente, para muitas mulheres brasileiras e do mundo, inclusive, a resposta é bem dolorosa. Existem meninas que deixam de estudar porque não têm acesso a um simples absorvente para ir para a escola, coisa que todo mês sempre a gente precisa. Existem adolescentes que utilizam papelão. Vocês imaginam essa realidade? Muitos de vocês não imaginam. Para enfrentar, para atender um ciclo natural do corpo feminino. Eu fico tão indignada que eu começo a enrolar as palavras, mas é isso mesmo. Existem mulheres que permanecem sendo humilhadas, violentadas, agredidas, porque não têm dinheiro para recomeçar. Mas existem pessoas que decidiram mudar essa realidade. E hoje nós vamos conversar com duas mulheres que transformaram indignação em ação. E eu estou indignada, deixo isso bem claro. Que entenderam que acolher também é revolucionar. Ação, elas perceberam que uma escuta pode salvar uma vida e que um absorvente pode devolver sonhos. É poético, mas é a nossa realidade e ela é dura. Recebam com muito carinho aqui as fundadoras do Instituto Ela, Sônia e Sandra. Meus amores, vamos dar um show. Porque eu até errei a apresentação, porque eu já começo ficando indignada. Eu digo logo, porque não tem que ser perfeito, não. Eu já me enrolo nas palavras, porque vai vindo aquele sentimento que já vem de dentro, ele vem do útero, aquela indignação. Porque é uma realidade que eu tenho certeza que vocês não fazem ideia, porque eu também não fazia. Porque a gente vive, infelizmente, numa bolha. Sejam muito bem-vindas, meninas! Obrigada. Estão meio tensas, não estão acostumadas com palco, mas vamos conversar. Sônia Colombo. Acertei? Acertou. Muito bom. Fala pra gente, para o pessoal entender, o que é o Instituto Ela? O Instituto Ela, Educadoras do Brasil, é uma organização social que tem como objetivo apoiar as mulheres do Brasil todinho em situação de vulnerabilidade, tanto no aspecto social, econômico, profissional. Então, as nossas ações sempre levam em consideração que, por meio da educação, nós podemos fazer a transformação, ajudar na transformação dessas mulheres. E por meio, então, de várias educadoras que estão espalhadas pelo Brasil todo, que são voluntárias, e também por inúmeros homens que apoiam a causa da mulher, se juntaram ao nosso instituto e atuam constantemente, mês somando a mês. esforços. Exatamente. Então, nós temos capacitação, nós temos apoio financeiro, temos muita coisa boa para aprender.
Como nasceu, Sandra, essa ideia do Instituto Ela? Fala para mim. Olha, ele nasceu Só uma curiosidade, quantos anos tem o Instituto Ela? Nós novembro, sexto ano. Sexto ano. Sexto ano. Como A gente surgiu vai- essa ideia? O que foi que Olha, aconteceu? na verdade, a Sônia, né, que é minha amiga de faculdade, a gente já se conhecia, trabalhamos muito juntas na educação, somos da educação. Um dia ela disse para mim, Sandra, eu tenho uma vontade de fazer um instituto para educadoras. O que você acha da ideia? Eu disse, opa, Tô tô dentro. dentro. Não sei nem o que é, Ela mas tô aceitou dentro. na hora. Eu falei, tô dentro. E aí eu acho que é bacana, assim, falar um pouco, né, os motivos, né, que nos levam a abrir um instituto desse, que como você falou, Mônica, muitas vezes o sentimento é de indignidade, mas eu acho que o que mais nos mobilizou foi levar a transformação. A gente sabe, a gente acredita que tudo na vida pode mudar, né? E aí a gente começou, 2019, 14 de novembro de 2019, a gente assinou lá, consultamos um amigo nosso, a gente foi atrás e fundamos o Instituto Educadoras do Brasil, né? E aí a gente tinha, claro, como todas educadoras, sonhos e mais sonhos. De repente veio a pandemia, tá? 14 de março de 2020, o Instituto tinha acabado de ser formalizado. A gente tinha feito um monte de coisa, tinha um evento muito importante, que é o GEDUC, que depois eu acho que a gente vale a pena falar, né? Que a Sônia, ela faz... É a mentora. Ela é mentora, ela organiza. Eu ajudo também com algumas ideias, né? Faço consultoria lá. E aí fechou tudo, né? Fechou tudo, tínhamos que... praticamente assim, desistir dessas ideias, né? A população veio uma doença que ninguém sabia o que era e a gente deixou... Era tudo muito novo na época. Muito novo, Mônica. As pessoas... Ninguém sabia, nem os médicos, né? A gente viveu... Eu me lembro que uma cena muito marcante é em Manaus, quando a gente vê aquele enterro coletivo. Mas, enfim, aí a gente conversou bastante. E, o que nós vamos fazer? Eu falei, calma, vamos, né? E a gente criamos um instituto na modalidade híbrida. Isso foi muito bacana, porque uma das coisas que a gente sempre pensou, né, Sônia e eu, é que tinha que ser um instituto que tivesse mulheres que seriam escolhidas por nós para estarem nas lideranças em todos os estados. A gente é muito ousado, a gente quer estar no Brasil inteiro, então hoje nós estamos em 6 estados, mas muito em breve estados formais, porque a gente tem voluntárias espalhadas por todo o Brasil, Mônica. Então ele nasce um desejo que foi um convite que partiu da Sônia, e ela disse para mim, eu só convidaria alguém que eu confiasse muito. Aí ela falou, eu conversei com o Paulo, meu marido. O Paulo é marido dela, e ele falou, a Sandra é super confiável, não é? Ela me falou isso. E é muito legal isso, porque você já percebe que o Instituto ele nasceu de uma caixinha que ela é transformadora, que é a educação. Ele não nasceu do assistencialismo. Não. Ele nasceu de levar conhecimento, levar educação. Então, já estudei, já li sobre o Instituto, depois vocês vão saber mais detalhes, porque eu também faço parte do Instituto. Então, vocês têm 2 frentes principais de atuação. Então, a gente fala de violência. A violência, a gente não fala só de violência doméstica, questão física. Existem vários tipos de violência. Violência psicológica, violência financeira, a própria violência física. E tem um item também que vocês abordam e atuam bastante, que é a pobreza menstrual. Fala pra gente, Sônia, o que é a pobreza menstrual de verdade? Que esse item choca. Era para ser tão natural, mas não é. Pois é. Pobreza menstrual não é apenas a falta do absorvente. Claro que é um dos itens mais relevantes, mas também significa falta de informação para a mulher com relação à saúde durante esse período. Então, você falou muito bem, Mônica, que o Instituto Ela não é assistencialista apenas. Todas as nossas ações sempre carregado com educação, por meio de palestras e orientação.
Como que começou, né, esse nosso trabalho no combate à pobreza menstrual? Foi em 2020. Nós estávamos sabendo que muitas meninas brasileiras deixavam de ir para a escola, mesmo mulheres também não iam ao trabalho por falta de absorvente. E fomos conversar com algumas diretoras e a realidade veio escancarada a esse respeito. Como somos educadores, naquela época nós já tínhamos várias voluntárias, conversamos com a equipe e resolvemos, não, vamos combater isso, né? Vamos atuar. No Brasil não se falava a esse respeito. Então o Instituto Ela levantou muito essa bandeira lá no começo de 2020 para sensibilizar a sociedade brasileira, porque lá fora já se falava, porque não é só um problema do Brasil, a pobreza menstrual é algo mundial, mas no Brasil era muito acanhado, pouco se falava. Então nós levantamos essa bandeira por meio, fazíamos várias lives, né? Sensibilizamos as escolas privadas, as universidades privadas, exatamente para fazer as coletas e aí sim nós conseguirmos fazer as distribuições. E tudo de uma maneira muito bem planejada. Nós fazemos até hoje um mapeamento onde há necessidade de absorventes, né, por meio das escolas, das comunidades. Tá? E depois disso, várias outras instituições conheceram o nosso trabalho e começaram também a levantar a bandeira. E aí foi ótimo, porque aparecia na televisão, claro, o próprio governo, né, foi sendo impactado, sensibilizado. Então é um orgulho muito grande nosso de termos começado. E após essa nossa trajetória, nós temos até um livro que fala um pouco a respeito dessa pobreza menstrual, que foi lançado há alguns anos atrás e que tem relatos. Retratou bem o cenário. Bem, exatamente, tem relato ali de várias mulheres que acompanharam esse processo e que pode realmente, né, mostrar o impacto disso diante da nossa sociedade. Então foi aí que começou. Bom, em cada entrega de absorvente, Mônica, nós entregamos kits, tá? Porque você sabe muito bem, quando nós vamos comprar absorventes numa farmácia, tem pacotes de 8, 16, 32, né? Nós consultamos um médico para que ele nos orientasse qual que era uma média de fluxo. E ele orientou 16 unidades. Tem mulheres que vão usar menos, mulheres que vão precisar mais, mas essa é a média. E nós, então, resolvemos acatar essa orientação. Então, realizamos sempre kits de 16 absorventes e em cada entrega nós fazemos orientações, damos palestras para as adolescentes, para as mulheres. A informação vai junto. Exatamente. E além de dar a palestra, nós sempre fazemos o link. Usem o nosso canal do YouTube, porque lá tem vários vídeos sobre a saúde da mulher, falando, né, sobre os direitos da mulher, enfim, sensibilizando para que busque informações. Então foi aí que nasceu, né, essa trajetória grande do Instituto Ela no combate à pobreza menstrual, que atualmente é muito forte dentro do Instituto. Você pode perguntar, Sônia, mas o governo está fazendo a parte dele? Eu ia falar isso nesse minuto, porque no YouTube sempre vem muita pergunta, vem muita informação. E antes que vocês perguntem, mas o governo faz a parte dele, por favor. Tá certo. Sim, o governo está, né, fazendo a parte dele, mas não como deveria, né? Não é suficiente. Nós estamos na linha de frente e nós sabemos que não está sendo realizado como deveria. Tá? Então, conversamos com diretores de escolas, porque dentro do projeto do governo, a mulher pode retirar na farmácia por meio de um cadastro, né? Deve ser entregue nas escolas, mas não entrega o suficiente. Enfim,
como várias leis brasileiras, elas não são realmente acatadas 100%, de uma maneira 100%. Como então, tem vários projetos bons no governo, inegável, a gente não pode negar isso, mas não funciona 100%. Não tem funciona até a ideia, tem até a iniciativa. Sim. Mas não acontece de fato. E que bom que ele acordou, o nosso governo acordou alguma e faz. coisa, já faz, Sim. exatamente. Já é muito bom, Mônica, já ajuda. É um tema que realmente eu ainda tenho muita dificuldade de falar. Verdadeiramente mexe muito comigo, mas vamos em frente. E a violência? Eu quero entrar na violência e quero trazer para o tema da violência essa questão da falta de absorvente. A gente também entende que isso é uma violência contra as nossas meninas e mulheres. Já é um tipo de violência. Já é um tipo de violência, porque a gente, como a Sônia trouxe, né, o governo tem uma iniciativa, então a família tem que fazer um registro no CAD único. Cada vez que tem alguma alteração nessa família, aquele processo de cadastramento ele é muito longo e a gente costuma dizer, a menstruação ela vem todo mês. E quando ela não vem é porque essa menina engravidou. Então, o que a gente sente, né, hoje, Mônica, tratando desse tema, é que a gente leva o absorvente como um instrumento, é uma ferramenta que a gente usa para desencadear outros temas, né? Então, são muitas infecções, gravidez fora do tempo, e uma série de outras coisas. E aí a gente foi entrando começamos com essa temática, estando no campo, né, a gente começou a perceber que ali já tinha violência muito presente. E por conta disso a gente evoluiu para tratar da temática da violência em todas as suas instâncias, como você mesmo colocou, né? Então hoje a gente tem no Instituto Ela aproximadamente umas 170 voluntárias em todos os estados e muitas comunidades periféricas, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, onde a gente faz um mapeamento para ver onde, na verdade, a gente pode atuar com significado, e a gente leva palestras preventivas e palestras para mulheres que já estão vivendo violência. Então, preventivas, existe uma lei, né, que agora ela veio com mais força esse ano, até por conta do número de feminicídios que a gente tem vivenciado e tido notícias, que a escola ela tem que tratar desse tema, porque o bullying é uma forma de violência. Então, a escola está permeada disso. Quando a gente vai para as relações de trabalho, isso também existe, assédio moral, a violência patrimonial em casais que muitas vezes têm uma situação financeira boa. Então, a violência psicológica, que é a pior delas, né? Porque é uma coisa que não aparece. Ela vai torturando. A física, ela é aparente, a pessoa vai. E aí, quando você vai estudar isso, é muito complexo. Porque as mulheres, elas têm muito medo, às vezes, até de denunciar. Porque existe a medida protetiva, existe uma série de coisas, mas infelizmente ainda não se descobriu uma forma dessa mulher realmente ser protegida. Se sentir segura. Se sentir segura. Então elas dizem pra gente, às vezes é preferível você tolerar primeiro, porque ela depende financeiramente desse homem, depende financeiramente desse pai, porque tem muita violência de pais com filhas, parece que não, mas isso existe. Nas relações maritais, nas relações de amizade, e ela se sente, a gente começou a perceber que é um tema que exige mais de nós como instituição. Então a gente leva junto projetos que desenvolvem outras habilidades, as habilidades emocionais, as habilidades sociais e esclarecimentos jurídicos, porque por incrível que pareça, muitas mulheres acham que aquela ação, aquela atitude do marido é normal. A sociedade normatizou alguns comportamentos entre casais que isso parece normal. Então, eu sou mulher, eu tenho que fazer isso. Porque ele é o homem da casa, ele que traz o subsídio, enfim. Então, a gente criou, né, algumas ações, eu acho que vale a pena. A gente tem também no canal do YouTube, que é a nossa forma de comunicação
rápida, né? Várias playlists com temas Com curtos, capacitações. com assim, temas que a mulher entra lá e fala, nossa, eu desconhecia isso. Fizemos cursos, Direito Delas, que é uma ação que a gente tem voltado, e eu acho que é o último que a gente fez, que se você me deixar contar, a gente promoveu para essas mulheres a geração de renda. Porque uma das coisas que a gente viu lá atrás, né, um instituto de pesquisa aqui bastante importante do Brasil, o INSPER, uma pessoa de lá, Regina, o nome dela, né, ela disse, olha, um dos problemas mais sérios que levam essa mulher a permanecer com esse homem que ela sofre violência é porque ela depende financeiramente. Dependência financeira. Então a gente foi atrás de alternativas de solução, primeiro para fortalecer essa mulher emocionalmente. Então Sônia e eu vamos em algumas comunidades fazer palestras, a gente tem um grupo de voluntárias que fazem isso também, e a gente quer multiplicar, então a gente vai formando mais pessoas para falarem sobre o tema, e todas as voluntárias nossas, cada um tem um potencial, elas doam essas palestras. Então a gente tem feito palestras em escolas, um profissional de São Paulo faz uma palestra em Manaus, uma advogada, a doutora Juliana, então ela, no online, que isso acho que foi uma vantagem bem importante, né, Sônia, do online, a gente pode chegar até as casas de alguma forma. E então a violência hoje, e a gente fica pensando, esses dias eu comecei a refletir, eu falei, parece que é um problema que a gente não consegue encontrar uma solução, porque aumentou, você viu as últimas pesquisas? Aumentou. Em relação ao ano passado, para esse ano, né, fazendo esse cálculo nos meses, foi o mês que mais teve, né, o feminicídio. E aí você fica perguntando, é uma coisa de base, a gente acredita que os homens precisam ser educados, então a gente está pensando em iniciativas para levar para esses meninos. É muito legal você falar essa questão da coisa de base. Quando a gente fala em base, e a gente começa a falar das frentes, porque assim, uma das coisas que eu quero muito nesse episódio é fazer a divulgação do Instituto Ela, do trabalho que o Instituto faz e como você pode colaborar. Porque é muito mais fácil do que muita gente pensa. Então, às vezes, é só ter boa vontade. Não precisa de dinheiro, não precisa esperar ter tempo, porque tempo, muitas vezes, a gente não vai ter. Se a gente esperar ter tempo para fazer, para o serviço, se a gente esperar ter tempo para fazer atividade física, esqueça, não vai fazer nunca. Então, ou você decide fazer a diferença. Ah, mas eu não vou mudar o mundo. Mas mude a vida de uma mulher, que eu garanto que você já vai mudar a sua vida toda. É muito gratificante quando você consegue ser contribuição. Mas falando dessa base, então hoje o Instituto Ela tem algumas frentes, que agora eu quero explorar bastante essa frente. Então a gente tem o voluntariado, lembrando assim, que tudo que eu falar aqui, a base é educação, é treinamento, é capacitação, é palestra. A gente está falando basicamente disso. A gente não está falando de pegar dinheiro e entregar às mulheres. Não é sobre dinheiro. É sobre conhecimento, aquele conhecimento que liberta, tá? Então, eu tenho um voluntariado, que são as pessoas como nós, que somos voluntárias do Instituto. Isso. No que a gente for bom. Se eu sou boa até de olhar para a pessoa e sorrir, eu já posso ir. Isso. Nem que eu abra a câmera e fique sorrindo para ela. Tem gente que nem sorri para ela. Mas às vezes a gente pensa que é tão difícil. Ah, mas eu não sei nada, eu não sou boa em nada. Será? Tenha boa vontade. Ter boa vontade já é ser boa em algo. Então, tem um voluntariado. Eu vou ver se eu lembro. Vou passar um teste agora. A gente vai tem a escuta afetiva. Aí vocês vão abrir. Tem a geração de renda, certo? Tá? Temos o selo, que esse selo ele é bem voltado para as empresas. Você que é empresário e você quer colaborar de alguma forma com o Instituto, você tem um selo e você faz um pagamento de um valor mensal, que não é alto, é pelo número de funcionários, todas essas informações a gente vai deixar nesse episódio, os canais de comunicação do Instituto. Mas assim, você que é empresário, homens, como a gente está falando que está precisando de homens, não que mulheres não possam ser empresárias, mas eu estou querendo chamar mais a atenção dos homens também.
pode colaborar também dessa forma e pode colaborar também com palestra, com treinamento, homens também, deixar bem claro. Isso. Porque às vezes a gente acha que não pode. Não, homem. acha que é só as mulheres. A nossa causa é a mulher. É a mulher, mas voluntários Exato. pode Todos ser homem, são. pode Isso, ser mulher. Perfeito. Exatamente. Então isso é Uhum. bom a gente já ir destrinchando Certo. isso. Então temos voluntários, temos o selo, a geração de renda, a escuta afetiva, Pobreza Pobreza menstrual, menstrual. Perfeito. Ok. podemos violência, por geração tá. de renda. Ela falou da Falei, geração de renda. da que geração tá, de né? renda. Uhum. Mônica, Certo. posso falar uma coisa Pode. que eu acho que vai ilustrar bastante o ela? Todo mundo que olha pra gente fala, nossa, ela, as meninas, ela, não é. Não é. A gente usa é um acróstico, né? Não é um pronome. Não é o pronome ela. Uhum. É o E de educação, é o L de liderança e o A do altruísmo. Educação, Educação, liderança liderança e e altruísmo. Muito bom esse conhecimento. Porque as pessoas olham, né? Olha as meninas, olha elas, a gente gosta e quando a gente vai, a gente está e preenche mesmo os espaços, mas eu digo assim, o ela, mais do que essa causa feminina, a gente pretende ser um elo de conexão, um elo de conexão entre empresas, que você trouxe bem. A gente faz, assim, eu diria assim, se a gente tiver que se sintetizar, para que nós viemos, né? Nós viemos para, óbvio, levar para essa mulher, não é empoderar, porque o poder está dentro dela, é mostrar para ela que ela pode, que ela é capaz. Isso. Fazer ela Por meio- acreditar. É. Por meio da educação. Tudo que a gente faz, você vai encontrar, até porque corre no nosso DNA isso. A gente tem uma playlist Mãe Educadora. Por que que isso surgiu? Porque nós temos muitas voluntárias, inclusive, que são mães. E aí eu quero te falar sobre o voluntariado. Posso? O voluntário. Só ela fala. Não, Ela está empolgada, ela eu está já vou empolgada. deixar você Você não falar. deixa. Olha, Ó. gente, episódio com mulher, É, uma mete o braço, na outra Não, tá não tudo deixa ela. A Sônia, ela nem Ela sabe. ganhou o podcast. Eu vou deixar você falar. O que eu acho que eu quero falar, e vou falar Ela do nem pergunta, ela É. já vai responder. o voluntariado. Podcast em duas. O voluntariado, Mônica, eu acho importante, depois eu não falo mais nada, tá? E se pergunta só para a Sônia. O voluntariado, você fez o convite, eu quero reforçar. É para todas as mulheres do mundo, porque a gente discute também, quando você traz a escuta ativa e afetiva, é um projeto só para voluntárias. Nós não convidamos outras pessoas, porque a gente também quer cuidar de quem cuida. Eu acho que quando a gente cria uma ONG, uma instituição de mulheres, todas nós, eu, você, a Sônia, todas que estão, também vêm com o seu lado mulher, feminino e cheio de problemas. E a gente criou, inclusive, um curso de voluntariado que assim está fantástico, porque muita gente não sabe, acha que o voluntariado é doar o tempo que sobra. E nós só temos gente ocupada no Instituto El. Então, o Escuta Ativa e Afetiva é um projeto para voluntárias. Ali as voluntárias que têm o potencial, o conhecimento delas, elas vão colocar à disposição das voluntárias. Então, a gente fala que é um encontro mais íntimo. Agora, deixa eu passar para a Sônia para ela falar. Vai, Sônia. Posso falar, Sandra? Claro. Vamos falar sobre o selo. Eu gosto Ok. muito da ideia do selo, porque eu acho que a gente pode explorar bastante, trazer muita empresa boa, que entenda a causa e que abrace essa história com a gente, para a gente mudar a vida de muita gente. Fala para a gente do selo. Tá. O selo de responsabilidade social feminina, ele foi criado com o objetivo de nós trazermos várias empresas que, assim como nós, têm essa sensibilidade do valor da mulher na nossa sociedade. Então, nós criamos 3 tipos de selos, onde um é voltado à educação, outro para empresas, que é o que nós chamamos de corporativo, e um para a saúde, que a saúde para nós é muito relevante. Bom, em cada um desses selos nós temos critérios específicos, que são 8
critérios diferentes para cada categoria, e as instituições que têm interesse de estar conosco dentro do nosso hub do Instituto para nos ajudar a fortalecer a mulher brasileira, então preenche um questionário, nós vamos analisar os itens que foram mencionados ali, e se forem aderentes àquela instituição, seja escola, seja hospital, ou seja uma empresa, seja aderente aos 8 critérios, pelo menos 4 tem que estar totalmente 100%, nós então consideramos e reconhecemos aquela instituição que está totalmente aderente aos princípios, aos princípios, às diretrizes do nosso instituto. A partir do momento que aquela instituição entra no nosso ecossistema, aquela empresa está conosco em cada ação que desenvolvemos. De que forma? Porque seja doando os absorventes, porque faz as determinadas campanhas ali dentro da instituição, seja pela pequena colaboração que presta ao Instituto por meio de uma doação mensal, que é mínima para uma empresa, não significa muita coisa. E esse valor da doação, vocês fazem o que com ele? Nós compramos absorventes, então, distribuímos, é revertido totalmente, que varia ali, Mônica, o valor de R$200 a R$900. É pelo número de funcionários, né? Número de funcionários ou número de alunos. Se é uma universidade entendi. Ou se é uma escola, então é número de alunos. Detalhe, Sônia, outra forma dessas empresas que têm selo, quem tem sede física, é também ser ponto de coleta. Sim, perfeito. É interessante isso. Muito, muito. As instituições educacionais fazem isso é bom muito faculdade. isso. Faculdade, é maravilhoso ser ponto de coleta. Nós temos alguns cases de sucesso, conta, Mônica, de uma rede de universidade que possui 74 faculdades. E por meio da parceria conosco, está assim, espalhado em vários pontos, né, do Brasil, no interior de Pernambuco, interior do Ceará, lugares que nós nem estamos, vamos assim dizer, né? E por meio dessa parceria, eles chamaram de trote solidário, porque todas as IES fazem trotes solidários, mas um dos itens que o aluno pode escolher é abraçar a causa do Instituto Ela por meio de doação de absorventes. Então, essas IES colocam lá a sua caixa, né, para coletar absorventes, e com isso o aluno, além de doar, ele fica mais conhecedor dessa problemática no Brasil. Além disso, ele também pode ajudar na entrega. Então, se está numa região que o Instituto Ela ainda não tem voluntária ou não tem uma regional, nós fazemos um trabalho do próprio aluno por meio aí da nossa ajuda, onde tem comunidades próximas para fazer essa entrega. Se é num local onde o Instituto Ela tem lá o seu bracinho, a sua perna e tudo mais, a nossa gestora regional, as nossas voluntárias vão fazer essas devidas entregas. Então, são cases de sucesso por meio do trote solidário. Nas escolas de educação básica, muitos alunos e famílias fazem doações durante as festas das escolas, ou mesmo, por exemplo, festa junina é um momento que nós recebemos muito absorventes, por causa, né, das barracas, e eles arrecadam. E eles fazem aquelas competições, né? Sim. E os adolescentes, para nós, eu e Sandra, nós amamos conversar muito com adolescente, porque dessa maneira nós vamos ajudando a sensibilizar esse jovem para a cultura da empatia, né, do altruísmo. Já vai ser um adulto melhor. Melhor. Já vai ter um outro olhar. Eu acho legal que vocês falaram em algum momento aí que vocês fazem capacitação para as meninas, capacitação. Então, na medida que a gente trabalha no selo, com escola, com aluno,
é uma ramificação de Sim. conhecimento que só fortalece a rede. Uhum. Porque esse adolescente, até a própria criança que está doando um absorvente, a realidade dela não sabe o que é não ter um absorvente. Perfeito. Mas Não. ali ela vai entender, então ela vai criar consciência. O adolescente, ele já vai ter um outro olhar sobre a mulher, Uhum. sobre mãe, irmã, tia, sobre o que é uma realidade feminina que muitas vezes não é ensinado em casa, com exemplos, nem com situações. Então é muito bacana atuar também dessa forma, porque vai minando, né? Sim. Aqui um pouquinho ali, você vai disseminando conhecimento. Nós temos levado os adolescentes conosco em algumas comunidades, Mônica. Nossa, mas É um choque de incrível, realidade, é um né? choque. Muito. Há mais ou menos uns 15 dias atrás, eu e Sandra estávamos numa escola de altíssimo nível lá de São Paulo, e nós estávamos conversando, tinha ali na plateia uns 150 adolescentes, e a coordenadora chegou até mim, né, e falou no meu ouvido: Sônia, essa realidade é tão distante deles, mas é tão distante. Estávamos falando sobre pobreza menstrual, né? E esses adolescentes, eles fizeram uma coleta maravilhosa junto com a família e estarão indo conosco no dia 26, né, numa comunidade, exatamente para sentir, né, e perceber o choque de realidade e o quanto ele, que é um privilegiado na vida, pode ajudar, por meio desse privilégio, outras meninas, outras mulheres, né? A palavra que tinha me faltado antes das escolas, gincana, né? Que eles fazem gincana. bastante para coletar. Isso mesmo. Interessante, falamos sobre o selo. Uhum. Então, o selo para as empresas ajuda bastante o Instituto. A escuta afetiva, a gente falou que a escuta afetiva, me corrija se eu estiver errada, ela está mais voltada para a equipe de trabalho. Isso, então ele é mais interno, então é mais para nós voluntários esse trabalho. Isso, chama escuta ativa e afetiva. Tá certo, afetiva. Tá. Então é um momento, Mônica, só para nós internamente, só para as educadoras e educadores, homens, mulheres que fazem parte do Instituto Ela. Então é sempre um palestrante ou uma palestrante voluntária que está falando ali conosco. É uma delícia. É um Ela traduzindo essa ferramenta da escuta ativa e afetiva, vou falar uma coisa que é bem popular, mas é aquela coisa do avião. Antes de botar a máscara no outro, bota em você. Então a gente se fortalece, ninguém solta a mão de ninguém, a gente se ajuda para a gente ficar mais forte para ser contribuição. Né? Isso aí. Perfeito. Seguimos para geração de renda. Você já falou muito, não vai falar não agora. Eu vou pedir para sair, então. Posso ir embora? Posso ir embora? Já dei a minha contribuição, é isso? Olha essas duas juntas, meu Deus do céu. Nós três, então, a gente não dá conta. Vou fazer uma pergunta para você, então. Eu vou pensar se eu quero responder. O que muda na vida de uma mulher quando ela percebe que ela pode caminhar com as próprias pernas? Eu acho que vocês devem ter boas histórias. Obviamente, a gente vai honrar e não vai falar nomes. Vocês devem ter histórias bonitas. Eu tenho a fama de falar muito, eu falo muito, mas tudo que eu falo é aproveitado. Olha que forte. São coisas sérias e eu tenho... O meu jeito de ser é que a gente precisa dar significado para as coisas que a gente fala. Porque o óbvio para mim não é óbvio para o outro. Então, o que muda na vida de uma mulher é a partir do momento que ela tem essa consciência. Se eu tivesse um dia, eu posso te fazer um podcast, só eu, para contar o que mudou na minha vida. E a Sônia provavelmente deve ter coisas para falar, e as mulheres todas têm. Mas a gente não quer mudar a vida de ninguém. A gente quer que as pessoas se conscientizem de que elas podem mudar as suas próprias vidas. Então, quando a gente oferece, e eu quis falar do curso de voluntariado, quando você disse é pôr a máscara em você, para depois ajudar os outros, é isso. É você dar aquilo que você tem de melhor para o outro, gratuitamente, e com aquilo você ajudar o outro a ter essa consciência da mudança. A gente está participando de um congresso de educação bárbaro e uma pessoa lá, um palestrante, ele falou uma coisa super, mas super importante. A mudança vem de dentro.
A mudança não vem de fora para dentro. Então, é por isso que a gente precisa explicar. Eu sou professora desde a educação infantil. E a repetição é uma forma de aprendizado. Sim. E você falar as coisas de outro jeito, de jeitos diferentes, isso acaba conscientizando a pessoa da importância que nós temos. Não é uma instituição assistencialista, nós não somos. Nós somos educadoras. Eu acho que o nosso diferencial de outras ONGs é que a maioria das pessoas que estão, elas são da educação. Elas têm o DNA de serem professoras, de quererem educar, de quererem fazer. Então, esse é um diferencial. E então muda, teríamos várias histórias, a Sônia pode contar uma aí de uma pessoa bacana, né? Se ela quiser falar, Sim. acho que nem precisa falar nome. Não, mas, não vou né? falar o nome, mas... Eu acho que é legal trazer conta, realidades Sônia, pra que gente. mudaram, né? Nós temos, claro, Mônica, vários cases de Certo. sucesso no Instituto Ela. Eu gostaria de citar 2 casos bastante impactantes que enchem a gente assim, de felicidade ao lembrar desses 2 casos. Um é referente a uma mulher que sofria de violência, estava com a autoestima baixíssima, numa fase horrível da vida, e por meio do nosso projeto de geração de renda, porque ela não trabalhava, enfim, estava sofrendo muita violência, inclusive física, e por meio do nosso projeto de geração de renda, ela se fortificou, porque ela fez vários cursos que são totalmente gratuitos, né? Os nossos cursos são 3.200 cursos que a mulher escolhe o que ela quer fazer, porque ela pode ser exatamente o que ela deseja, dentro das habilidades que ela ama. Então, essa mulher, ela resolveu fazer vários cursos relacionados à culinária, gastronomia. E, no início, fazendo bolos, né, tortas, quiches, até que, efetivamente, ela começou a produzir para coffee breaks, isso. E hoje é uma mulher que tem uma empresa de chip, sabe assim, batatinha, chip? Sim, ela abriu. chipzinho de banana, então, batata. Assim, isso é algo que nos deixa imensamente felizes e ela está muito bem. Foi uma construção. Foi uma construção. Outro caso maravilhoso era uma mulher também em situação de violência, mãe solo, então era empregada doméstica, e ela tinha um grande sonho de ser uma educadora. Nossa, quando a gente soube daquilo... Os olhos brilharam. Conversamos então com uma universidade que é parceira do Instituto, que tem um selo de responsabilidade social feminina, e falamos, olha, nós estamos com esse caso, com essa empregada doméstica que tem o sonho de ser professora, nós temos que auxiliar. E a universidade falou, ok, nós vamos dar bolsa integral, entretanto, ela vai precisar de muito apoio. Não é só dar a bolsa que ela vai conseguir chegar nesse nível, né, para ser uma professora. Então foi criada toda uma rede de apoio, a nossa gestora do estado do Rio de Janeiro, que fica em Niterói, foi quem deu esse apoio, porque era uma mulher lá de Niterói. Então, desde o computador, a mentoria, orientação para ela poder ter o respaldo de conseguir seguir no curso de pedagogia. Hoje ela trabalha numa escola como auxiliar nesse momento. Ela vai chegar a ser a professora titular. Com certeza, eu tenho certeza absoluta. Ela se formou, já é uma pedagoga, hoje ela está como uma auxiliar. E, então, assim, muito feliz, transformou a vida dela. Com um gesto simples, Mônica. É sobre isso, é você fazer a diferença na vida de uma pessoa. E não é chegar e dizer assim, eu vou te dar isso, não. A contrapartida. É isso. Tem a contrapartida, você tem que ter querer interno, tem que ter um querer interno e profundo de mudar de vida, porque também não adianta eu chegar e dizer, tu tem que mudar de vida, tu tem que mudar de vida. Não. Você precisa querer. É isso aí, esse é o primeiro passo. Você tem que despertar o desejo. E só para completar um pouquinho o que a Sônia disse dessas 2 pessoas, a gente poderia dar de graça, né? Vamos sortear
o Geração de Renda, a gente poderia dar os cursos e acabou. O que nós fazemos todo mês? E Sônia e eu estamos em todos os encontros. Eles acontecem à noite, online, das 20 às 21 horas, com todas as mulheres do Brasil. Nós temos hoje aproximadamente quase 300 mulheres fazendo cursos, alguns, e elas escolhem o que elas querem, mas, Mônica, tem uma coisa muito séria e muito importante que a gente precisa dizer. A gente precisa ter um vínculo com essas mulheres, porque tem dias, já aconteceu, né, dessa pessoa mesmo, ela estava querendo desistir, porque tem dias... Claro. E o aí, acompanhamento ela é diz necessário. pra gente o seguinte, ainda bem que eu tenho vocês, entrei agora, 8 horas da noite. Deixa eu continuar como eu estava Não, mesmo. então, mas ela volta toda noite, elas vêm, aquilo é uma retroalimentação do Instituto Ela para Elas. Você é uma das nossas convidadas no próximo encontro. A gente convida voluntárias que vão. E aí você... Mas, Sandra, vocês falam do quê? A gente fala de autoestima, a gente fala de financeiro, a gente fala da importância de você entender sobre leis. Então, a gente faz uma coletânea de temas para essas mulheres. Sabe uma coisa que é bem legal, que é bem importante ser abordado nesse momento? É a gente trabalhar o merecimento. Elas precisam acreditar que elas merecem. Isso, é isso. O pertencimento. É isso. Porque quando você não tem auto-amor, quando você está com a autoestima desgastada, você não acha que merece nada. E quando você não acha que merece, você não vai para frente. Então a gente precisa voltar e dizer, eu vejo você. Eu vejo você. Agora veja também, trabalhar o merecimento. Eu mereço. Eu mereço prosperar. Porque existe a autossabotagem, não é nem consciente, é inconsciente. Quando ela vê que ela está mudando de vida, melhorando, ela se sabota. Porque não tem pertencimento, merecimento. O meio que ela está, muitas vezes não colabora. Às vezes ela está fazendo ali e tem um do lado... Ai, tu vai conseguir nada. Não é pra tu, tu sabe de nada. A gente sabe que existe isso. Se a gente não cuidar, tem no nosso lado, que é um ambiente que a gente pode até acreditar que é um pouco melhor, menos desafiador, digamos assim, mas se a gente não cuidar do nosso ambiente, então a coisa que eu vejo que é muito importante é a gente fortalecer esse olhar. Isso eu digo sempre quando eu tenho oportunidade para as pessoas. Trabalhe o seu merecimento. Ah, não vou fazer isso. Por que você não pode? Por que você não pode sonhar tão alto? Isso. Trabalhe sua autoestima, seu merecimento, seu pertencimento é a primeira etapa para que as coisas comecem a desenvolver. Porque tudo é energia. Se você não acredita, não vem. Eu gosto muito dessa linha, bom, sabe? Eu acho que a gente tem que olhar no olho dela e dizer, acredite. Isso mesmo. Acredite. Ajudar ela a se conhecer, né? Se conheça, se perceba e acredite. De uma forma bem objetiva, Sônia. Como é que fala para quem está assistindo a gente, que a gente vai bombar com esse episódio, a gente vai mandar para um monte de gente espalhar. Como é que as pessoas podem, de fato, começar a ajudar o Instituto? Bom, a colaborar. Eu não gosto da palavra ajudar. Como é que pode fazer parte do Instituto? Como é que pode ser contribuição para o Instituto? Bom, você pode ajudar muitíssimo o nosso Instituto de várias maneiras. Sendo um voluntário ou uma voluntária, entrando dentro da nossa hub do Selo de Responsabilidade Social Feminina, pode simplesmente fazer coleta de absorventes e nos ajudar, né, colaborando e entregando esses absorventes. E eu convido a conhecer os nossos princípios, Mônica. Nós temos 2 sites. Um é o institutoela.org.br e o outro é seloela.org.br. Então, nesses 2 sites, nós temos vários dados, inclusive com o nosso relatório de atividades, que eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, que é super importante.
O relatório nosso anual de atividades está no site do Instituto Ela. É como se fosse uma transparência. Uma transparência. Perfeito. E esse ano nós estamos assim, ainda mais felizes porque nós resolvemos ser auditadas. O Instituto ainda não é obrigado a ser auditado por uma auditoria independente. Mas eu e Sandra queríamos muito fazer esse processo de uma auditoria independente. Então, foi contratado essa auditoria, foram 2 meses intensos de trabalho, que chegava num determinado ponto, falei, meu Deus, eu estou arrependida de ter desejado isso, de tanto trabalho, porque eles exigem todas as documentações, tudo, Mônica, que você pode imaginar, parte financeira, a parte dos dados dos voluntários, o controle, tudo que você possa imaginar. Do começo ao fim, 2 meses entregando documentos, registros e tudo mais. E o tempo todo é isso mesmo, falta mais falta aquilo. Bom, eis que chega o relatório final, depois desse período, o nosso relatório de auditores independentes. Mônica, nós não tivemos uma ressalva, nenhuma observação. Você sabe o que é isso? Então, assim, realmente nos enche, assim, eu sei muito o que é orgulho. Isso. Eu resumo isso em uma palavra, em duas palavras. Pode ser duas? Pode uma para cada um. Pode ser 2. Eu acho que a gente tem que traduzir isso em 2 formas. Respeito e dignidade. Eu acho que a gente precisa ter respeito e ter dignidade, porque a gente está lidando com vidas, com histórias, com sonhos. Você está brincando com os sonhos. É aquela mulher que sonha em ser professora. Isso não é pouco, não. Então, respeito e dignidade. Esse é o resultado do seu trabalho. E falando em resultado do seu trabalho, eu já vou interromper para falar que hoje você recebeu um prêmio. É verdade. Hoje fala que você vamos ir na minha terra, vamos se amostrar. Vamos lá, qual foi o prêmio que você recebeu? Sim, é um prêmio Amélia Casagrande. Esse prêmio, eu já vou começar a ficar emocionada, porque teve toda uma contextualização do Renato Casagrande falando a respeito da mãe dele, que foi uma grande educadora, né? E esse prêmio, Amélia Casagrande, leva em consideração o reconhecimento de mulheres que estejam fazendo mais pela educação de uma maneira bastante humanizada. Então, receber esse prêmio hoje para mim foi assim de uma alegria imensa, tanto por esse fio condutor, né, do motivo, né, da Amélia Casagrande, como também do belo trabalho que ela fez com esses 2 educadores, que é o Renato e é o Ronaldo Casagrande, que tem brilhado aí, vamos assim dizer, por meio dos seus ensinamentos, levando realmente a educação por todo o Brasil, capacitando professores, secretários municipais, né, atuando muito fortemente em vários municípios brasileiros. Então, são educadores maravilhosos. E receber esse prêmio diretamente das mãos deles é um reconhecimento muito importante, e ainda levando o nome da mãe deles. É um reconhecimento que a gente diz assim, estamos no caminho certo. Foi lindo. Vamos falar em reconhecimento. Olha, o prêmio foi dela, mas eu curti tanto quanto. Falando em reconhecimento. A gente é assim, você viu que a gente briga. Tudo animada. Mas é animada. Elas são felizes. Nós somos que nem irmãs. Somos. Briga, tá? Sim. Depois uma apoia a outra, uma briga com a outra, uma protege não vai falar a que eu vou outra. chorar. Mas é verdade, não é, Sandra? Muito. Eu acho que irmãs. Assim, o que a gente resolveu, né, na vida, eu acho. A gente tem uma amizade enorme, né, e uma confiança. Se eu pudesse deixar alguma coisa assim, né, na vida, por que o Instituto Ela dá certo? Porque a gente confia uma na outra.
Sim. E a gente quer ser esse modelo de inspiração para esse trabalho que é difícil, né? Hoje, quando você discute liderança, você vê que, assim, às vezes tem mulheres que puxam o tapete de outras mulheres. Sim. E aqui a gente não é sobre isso, né? Como dizem, não é sobre isso. A gente não puxa o tapete. Exatamente. A gente põe o tapete para outra andar e confortavelmente. Então é um... Nem assim, que lá no bastidor joga o tapete. Não, a gente... Você pensa que a gente não briga? Agora sobre... tá bom, né? No SejaCast, vocês sabem que sempre no final de cada episódio eu indico um livro, que é muito bom ler, estudar, isso liberta, o conhecimento e a educação liberta. E não poderia ser diferente. Hoje, o livro que eu vou indicar é o livro do Instituto. Esse livro ele foi publicado esse ano. Ele tem várias voluntárias trabalhando, contribuindo, dando o seu melhor. Elas, entre espinhos e flores, escritos sobre violência contra a mulher. Esse livro também faz parte de uma forma de gerar renda para o Instituto. Porque quando você compra esse livro, o valor da venda do livro é revertido em absorvente. Aqui é o seguinte, aqui tudo vira absorvente. Aqui tudo vira absorvente. Porque os conhecimentos, os treinamentos, a gente dá de graça, as voluntárias, nós voluntárias. Então, assim, a gente precisa de absorvente. Então, você quer colaborar? Compra o livro, dá de presente para alguém. Esse livro aqui é incrível. Em 1 minuto, olha para aquela câmera e convence uma pessoa a vir para o Instituto. 1 minuto. Venha para o Instituto, porque uma coisa eu vou te dizer. Vai fazer muito mais bem para você o trabalho que você doa do que para quem recebe. Porque aquilo que você doa, quando você doa o melhor seu, você vai receber sempre o melhor de todo mundo. Junte-se a nós, venha com a gente. O Instituto ela está de braços abertos para as meninas, homens, mulheres, vovós, titias, todas as pessoas que quiserem se juntar a nós. Junte-se a nós porque a gente tem uma fala muito bacana, tá? Juntas nós somos mais fortes. Então Sônia, não dá para você fazer tá nada bom, sozinho. Que bom. Você pode fazer a diferença em milhares de vidas, em milhares de meninas, mulheres. Se você tem esse poder, tem o privilégio de poder colaborar, faça parte do Instituto Ela Educadoras do Brasil. Como voluntário, como voluntária, ou participando do selo de responsabilidade social feminina, trazendo para dentro da sua empresa essa prática dos princípios do ISD. Leve o S do ISD, enquanto responsabilidade social, tendo o fio condutor a mulher brasileira. Hoje nós não falamos apenas sobre violência, nós falamos sobre dignidade, falamos sobre oportunidades, falamos sobre meninas que precisam continuar estudando. Simples. Falamos sobre mulheres que precisam acreditar novamente em si mesmas. Talvez você esteja assistindo esse episódio pensando, eu não vou mudar o mundo. Mas como eu já falei, talvez você pode mudar o mundo de uma única mulher, uma única pessoa. Você pode doar absorventes. Você pode ser voluntário. Você pode oferecer o seu conhecimento. Sim, eu estou sendo repetitiva, a gente já falou isso, mas é necessário. Você pode comprar o livro do Elas. Você pode incentivar a sua empresa a participar do selo. Olha quanta coisa boa. Você pode simplesmente compartilhar esse episódio. Compartilhando esse episódio, a gente vai disseminar informação. Porque quando uma mulher se levanta, ela leva com ela os filhos, a família, a comunidade e uma geração inteira. Que esse episódio, ele não termine quando a câmera desligar. Que ele continue através das nossas atitudes. E eu quero encerrar esse episódio com uma reflexão. A verdadeira grandeza de uma sociedade, ela não é medida pela riqueza que ela acumula.
mas pela dignidade que ela devolve às pessoas mais vulneráveis. Pratique quem você quer ser. Até o próximo episódio do SejaCast.